psicanalista, num pós-fácil que nomeou Eu, a Gravidez e a Psicanálise. Então, como vocês puderam ver, são muitas as autoras, já estamos nos emocionando por aqui, né? Chegar. O filho acabou de chegar da Karina, para que o pessoal do EAD possa nos acompanhar, então a emoção transborda. Bom, pessoal, eu tenho uma fala também para fazer hoje, né? Para compartilhar aqui com vocês. É, e lida, né? Porque senão não dou conta. É, falo hoje com vocês desde o lugar, então, de quem escreveu o prefácio do livro. E pensando no que eu poderia trazer para a mesa hoje, eu escolhi testemunhos. É, testemunho do trabalho por trás do livro e também da potência desse livro. Quando eu penso no testemunho do trabalho por trás do livro, eu vou começar essa parte contando uma historinha para vocês. Em 2023, no início do ano, um amigo, não sei se vocês já ouviram falar, o Gabriel Arndt, ele me fez um convite muito especial, né, uma mesa, para que eu participasse de seu novo projeto. Acho que no início nem era um livro, né, Gabi? Era uma matéria especial numa revista. Mas isso veio a se tornar o projeto de um livro, com capítulos escritos por mães psicanalistas. Ele me apresentou a ideia, eu achei incrível. Eu não sabia se eu estava apta para compartilhar sobre a minha experiência de maternidade naquele momento, mas eu acabei aceitando o convite mesmo assim. Na realidade, não só eu aceitei, como eu comecei a dar palpites. Eu levei nomes de um monte de mulheres do universo da psicanálise que eram também mães, viviam e trabalhavam a maternidade, mulheres que eu conhecia pessoalmente ou trabalho ou virtualmente, mulheres que me inspiravam ou que apoiavam a minha maternidade de alguma maneira. E não é que o meu amigo corajosamente foi reunindo essas mulheres incríveis e outras mais. E ele foi fazendo convites e foi se aproximando, e ele compartilhava comigo os aceites, as recusas, a gente trocava. Eu estava realmente muito entusiasmada com todo aquele movimento, com aquela união. Reunir mulheres, dar-lhes voz, convocá-las a falar sobre maternidade ao lado dos seus trabalhos, aceitar qualquer faceta que pudesse vir dali. Isso é um novo lugar para as mulheres, possível apenas no contemporâneo. Bem, como eu disse, eu fui dando ideias, sugestões, mas e o meu texto, né, Gabi? Não vinha. Eu tentava escrever, tinha tantas coisas dentro de mim, mas o texto simplesmente não saía. O que eu vivia dentro de mim com relação à maternidade ainda passava longe do representável. Chorar faz parte. Bom, sei que, dentre outras, a minha história pessoal, as nossas conversas foram parte do que inspirou esse projeto e eu tenho muito orgulho disso. A sensibilidade do Gabriel em me manter parte dessa trajetória, mesmo que eu não entregasse um texto, que não houvesse ali uma relação de utilitarismo, me emociona muito. Então, esse projeto se abriu para uma outra lógica, né? Que não fosse essa do útil. Quando a maternidade chega, um dos milhares dos grandes dilemas que uma mulher enfrenta é o de seguir tendo um lugar. Dificilmente estamos produtivas como antes. A mulher que faz, que entrega para o mercado, aquela de, imagina assim, terninho e salto alto, de repente anda descalça, com um coque nos cabelos que nem sabe quando foi a última vez que lavou, né? E tá lá, com as tetas para fora, jorrando leite, sem ter camiseta ou sutiã que as contenha. E se tem a liberdade para viver essa cena, ela pode ser a coisa mais poderosa que existir, assim.
Então, o lugar não é de utilidade, ele é estético. Eu penso comigo que a empatia desse homem que é filho, com nós que somos mães, né, é imensa. Ele me concedeu nessa tessitura, sabendo ou não, um lugar contemplando essa outra lógica. Eu sou muito grata por poder estar aqui hoje, por fazer parte desse movimento. E depois os textos de vocês foram chegando. E Gabriel foi generosamente compartilhando comigo. Eu pude ler as palavras de cada uma dessas autoras, mães, psicanalistas, e uau, eram preciosidades. A humanidade, a humildade dessas mulheres em compartilhar suas histórias tão especiais ali nesse projeto era tocante. Existiu cuidado em dar voz às mulheres, às suas experiências singulares, com autenticidade, dando-lhes liberdade para falarem da intersecção entre maternidade e psicanálise, desde o recorte que lhes fosse mais próprio, mais verdadeiro. Então, são histórias com nuances diversas, heterogêneas, muito coloridas pelo afeto. Histórias inspiradoras, né? A Raquel falou. Desde esse lugar, eu me imaginei, assim, tipo, um faz de conta, fazendo uma espécie de curadoria dos textos com você. Não sei se ajudei muito nessa etapa, mas eu sei o quanto esse trabalho me ajudou. Ajudou sim. Me ajudou muito. A minha história, a minha experiência com a maternidade foi ganhando um lugar possível e eu podia me descolar um pouquinho daquilo tudo que tinha dentro de mim, enquanto de alguma maneira eu encontrava pares, mesmo que elas nem soubessem que eu as encontrava. E depois, não tendo conseguido escrever sobre a minha própria experiência, me foi oferecido delicadamente a escrita do prefácio. A essa altura aí eu já estava diferente, né? Aí eu pude escrever. Com tudo que eu vou compartilhando com vocês, eu já vou trazendo uma dimensão da potência do livro, né? Que é o testemunho que agora eu vou dar. E eu recorro à psicanálise. Para começar com a Eva Migliavacca, que nos conta como a psicanálise nasce de um fértil encontro entre o seu pai, Freud, e a sua mãe, a mitologia, apresentada na obra escrita por Sófocles, né, o Édipo Rei. Ao longo de sua obra, Freud se interessou muito pelos escritos, pela literatura. Ele se intrigava com a criatividade dos escritores, com a capacidade de textos escritos por outras pessoas, quando lidos por nós, nos tocarem tanto, alcançando dentro de nós um universo antes desconhecido e inimaginável. Em Escritores Criativos e Devaneios, Freud nos fala de que muito do que pode ser representado através da escrita e trazer prazeres, excitações, não o traria caso estivesse fora da fantasia, sendo vivenciado na realidade. Quando nos comunica seus dramas e horrores, os escritores não nos causam repulsa. Existe na ars poética, né, como ele falava, algo que supera as barreiras e nos brinda com o que Freud também chamou de prêmio de estímulos. Sim, os poetas têm o dom de brincar com as palavras e, através delas, brincar com as realidades internas e externas, transitar entre mundos. O mais incrível é que adentram também no nosso mundo, auxiliando-nos a desprendermos-nos e viajar por lugares inéditos dentro e fora de nós mesmos. Por isso, eu agradeço também a cada uma das autoras aqui hoje com a sua escrita, que me proporcionaram a oportunidade de viajar através do universo da maternidade. Espero que vocês lendo também tenham essa oportunidade. Elas trouxeram para mim outros modelos, com outras possibilidades que eu, desde o meu lugar tão isolado, não tinha antes condições de sequer imaginar. Ao mesmo tempo, agradeço por colocarem em texto escrito histórias que trouxeram narratividade para o que eu mesma estava vivendo, tão familiar, estranho, né? Inquietante. Essa é uma das potências da palavra. Como nos disse certa vez Bela Emanuel, alguém que vem das letras, mas se utiliza da psicanálise, abre aspas. As palavras de todos os dias, reunidas de uma certa maneira, adquirem o poder de sugerir o imprevisível, o desconhecido. E os escritores são homens, ou aqui, mulheres, né? Que escrevendo falam sem o saberem de coisas que literalmente eles não sabem. O poema sabe mais do que o poeta. Fecha aspas. Então, concluindo,
Se com o trabalho por trás do livro podemos notar o esforço em contemplar uma lógica que permite às mulheres ocuparem outros lugares, lugares novos, não apenas de protagonistas dos seus próprios capítulos, mas com abertura para qualidades estéticas e do cuidado. Atributos do feminino, que aqui na contramão do mundo são colocados em centralidade, temos um corajoso trabalho que só é possível no contemporâneo e que merece ser apreciado. Ainda que esse não seja um livro necessariamente teórico, temos marcas da psicanálise contemporânea nessa obra. O convite à escrita foi feito às mães psicanalistas. A psicanálise pulsa onde há humanidade, a compreensão de que um psicanalista não se despe de seu olhar, ainda que em exercício de outras atividades, como nos ensina Green, está presente nessa escrita. Não nos deixemos confundir, porém. Enquanto maternamos, nós, mães psicanalistas, vivemos o direito e a liberdade de sermos mães comuns em nossas funções, com todo o drama que atravessa as mães comuns, exercendo nosso papel de libidinizar e traumatizar as nossas crias, ou seja, de humanizá-las. Mas quando podemos ocupar outros lugares, como a de escrita, podemos nos distanciar, vestir as lentes da psicanálise e entramos em outros lugares dentro e fora de nós mesmos. A escrita pode ser um processo de reparação, um caminho para a integração, contrapondo-se aos instintos destrutivos, o Green falava também. Reside aí algo do trágico. Nada pode ser criado sem esforços dolorosos, nem um texto, nem uma clínica, nem a maternidade, nem a psicanálise. Nossa. Eu nem sei, eu pularia minha fala, porque você já englobou tanta coisa linda que eu tô. Ai, eu que agradeço. É, eu vou dar início à minha fala e tentar ser breve. Se alguém, por gentileza, pudesse trazer o quadro que eu pintei com o tripé, por gentileza, que eu gostaria de comentá-lo. É, eu estou há dias pensando no que dizer e tentando não me emocionar. Pode trazer, amor, por gentileza. Aqui mesmo na mesa. Obrigado. Muito obrigado, Sá. Ai, obrigado. Bom, eu estou pensando há dias no que dizer, como dizer e não me emocionar. Porque, assim, se eu chorar, vai fazer uma cara feia, vai acabar com o evento, né? Eu fico, choro, eu fico feio. Então, né? Então, o que falar de um projeto que eu estou envolvido há mais de 2 anos e que carrega uma complexidade tão grande que às vezes é difícil de colocar em palavras. É no campo do indizível, né, Cami? Então é difícil relatar para vocês, ao menos um pouco do que é esse livro, mas eu vou tentar. Eu acredito que tudo começa com as minhas observações diante da vida. E talvez isso se justifique por que um homem está organizando um livro sobre mães e mulheres. Eu acho que é justamente por estar tão distante desse mundo que me chamou a atenção, tentar entender o que se passava nesse universo com cada uma dessas mães e também com os pais. É, eu estou na instituição, na EPPM, desde 2019 e ao longo desses anos eu tive muitos impactos, tanto com os professores que estão em EAD. Hoje eu me emocionei lembrando um professor que agora se aposentou, Fernando Gomes, relatou que uma vez sofreu um acidente e o carro dele parou de ponta cabeça. E a primeira coisa que ele pensou, pendurado pelo cinto de segurança, foi: eu queria poder ver meu filho se formar. Isso marca. Ele, claro, sobreviveu, viu o filho se formar, que era o caçula.
É, e são histórias como essas. Aqui na EPPM nós temos nossa grande mãe da instituição, que eu não posso deixar de falar, e que é a nossa inspiração constante. E nessa casa, com essa grande mãe e tantas outras que são e se tornaram mães, nesse tempo que eu estou aqui, eu via elas falando da maternidade, do cuidado, da clínica e da teoria de forma muito diferente, muito bonita, que é diferente de alguém que é da psicanálise, fala da infância, mas não é nem pai nem mãe. E eu acho que a intensidade de quem está nesse universo e enxerga a vida com essas duas óticas me chamou muita atenção. E a beleza de cada relato que eu vi aqui, de mães que davam suas aulas, mas estavam pensando nos filhos sem parar, que deixaram em casa. Mães que já eram mães há muito tempo e não deixavam de falar dos filhos com tanto carinho. E mesmo a gente sabendo de uma teoria que pensa o humano, a infância, o desenvolvimento psíquico, a gente ainda se impacta e se emociona. E quando alguém vivencia esses dois mundos, é ainda mais impactante. E foi isso que eu busquei. Então havia algo ali entrelaçado, e essa forma de enxergar o mundo, né, de olhar a partir do encontro desses dois fenômenos tão grandes, me impactaram. Então, foi a partir desse impacto que nasceu o desejo de reunir essas mulheres, de criar um espaço para que esses relatos que eu ouvia individualmente a cada aula, a cada encontro, a cada conversa, para que fosse um espaço criado em que essas histórias individuais e intimamente conectadas entre elas pudessem ter mais voz ainda. Então, quando nasce a ideia de um livro, nasce também a abertura para novas pessoas. E como a Cami citou, e muitas outras mães que escreveram e não escreveram, me indicaram pessoas incríveis para somar nesse livro. E isso aumentou ainda mais a minha felicidade, me encheu de orgulho. Então, quanto a isso, eu só tenho a agradecer a cada uma daqui. As que escreveram e as que não puderam escrever. Todas vocês foram inspirações. Cada autora trouxe suas experiências íntimas, únicas e ao mesmo tempo conectando essas histórias. E inspirado por tudo isso, veio a vontade de pintar uma imagem, de dar forma ao impacto que eu recebi ao ouvir cada relato. O que me vinha era a força dessas mulheres, dessas mães, como se fossem rochas em alto mar. Rochas das quais vemos apenas o topo e acreditamos que é aquilo e que é tudo aquilo e que está tudo bem. É quase como quando dizemos a maternidade é isso ou a psicanálise é aquilo, e assim seguimos. Mas esse livro revela a profundidade, revela aquilo que está submerso, mas que sustenta o que se vê. E esse livro é um mergulho. Claro que um mergulho breve, mas um mergulho valioso no universo da maternidade atravessada pela psicanálise. E aqui faço esse comentário, né? Eu não sou pai, muito menos mãe, mas a pintura me trouxe um aprendizado que se ligou a isso. Sempre tive uma relação com a arte, agora na minha história pessoal, que meu pai de criação é artesão. Então, ele trabalhava com madeiras, esculpia coisas, colagens, pinturas, e para mim a arte parecia sempre algo muito acessível. Como eu sempre gostei de desenhar e também de pintar, para mim estava claro a imagem que eu tinha em mente e que ia dar tudo certo. É, e eu acho que isso é da vida. Eu fui responsável por cada pincelada nesse quadro e não saiu do jeito que eu imaginava.
E haja sessões de análise para lidar com aquilo que eu não conseguia atingir, e estava ali, construindo algo que, apesar de estar 100% sendo feito por mim, cada toque nessa tela, eu cheguei em um lugar diferente do qual eu imaginava, que eu idealizava. E eu acho que a vida é isso. A gente pode estar responsável por tanta coisa e cuidando tanto dos nossos pacientes quanto dos filhos, e eles saem de uma maneira diferente, tão linda e tão individual, que mesmo a gente estando ali como principal, nós não sabemos o que vai sair. Então, eu percebi que essa experiência também é uma metáfora para a vida. É, No entanto, é um processo misto de frustração, surpresa, alegria e, no final, de uma grande beleza. E assim é a vida. Não temos 100% de certeza do que vai acontecer, mas fazemos nosso melhor. Cuidamos, esperamos, nos surpreendemos e seguimos. Esse quadro, assim como esse livro, foi uma experiência de tentar, de cuidar, de lidar com o inesperado e de descobrir a beleza no caminho. E eu acho que é isso, eu sou muito grato. É, Produzir esse livro foi um mergulho, e um mergulho dos mais belos da minha vida. Então, meu muito obrigado a todas essas mães que me inspiraram e que também contribuíram para esse livro, tanto nas inspirações quanto nos textos. E é isso. Meus filhos, né? Obrigado, Esther. Ah, com isso, passo a fala para a Karina, que vai lidar com essa bomba. É, Se alguém puder aumentar um pouquinho o ar, por gentileza. É, E agora é com você, Karina. Gente, olha, quantas bombas num dia, né? Não é uma. A hora que eu vi o Arthur ali com o Thiago, eu falei, ai meu Deus, agora eu desmorono. Mas eu tô bem amparada. Acho que dentro e fora também. Bom, vamos lá. Primeiro que não foi fácil, não só a escrita do texto, mas escrever para estar aqui hoje. Gente, que enrosco para sair. Olha, foi um caminho assim também novo, além, né, do texto. Então eu vou tentar aquilo que o que saiu também teve que estar escrito num papel, com um belo continente aqui também para me ajudar. Primeiro, eu me sinto honrada e muito feliz em estar aqui ao lado de pessoas que tanto admiro, e representando de alguma forma todas as colegas, amigas, né, que também estiveram nessa jornada. E principalmente uma noite que brinda o lançamento de um livro tão sonhado e que foi gestado, sim, Gabriel. Você acha que não é pai, meu querido? Você acabou de fazer uma descrição de como é ter um filho, de como é gestar e parir um A filho. gestação de 2 anos. Olha, a gente a gente gesta há muito tempo, não é só 9 meses, não é? É, por muitas mães e por um homem. É, Gabriel, unir 18 mulheres, mães, escritoras e amantes da psicanálise não é para qualquer um, meu querido. E mulheres unidas costumam ser barulhentas, costumam fazer barulho e costumam incomodar. Você não se assustou com o que tínhamos a... Eu tô sem óculos. Você não se assustou com o que tínhamos a dizer. Pelo contrário, fica curioso e intrigado com o feminino e com o que podemos gestar. Filhos, palavras, dores, angústias, alegrias, ambivalências, expansões e transformações. E como apreciadores da psicanálise, gostamos de tudo do que ela é feita. Bion bem falava, né? Tem que se parecer com a vida.
em suas dores e amores. Mas não é uma tarefa fácil quando tentamos fazer entrelaçamentos entre vida e teoria, intimidade e clínica. A linha parece tênue e por isso desafiadora. Esse livro nos convocou a pensar e a sentir o que fazemos na clínica e o que a nossa vida íntima pode afetar, comunicar e impactar na vida dos nossos pacientes. Exercício que deveria ser rotineiro e princípio básico para qualquer analista fazer esse exercício, né? Mas escrever sobre isso, principalmente sobre a maternidade, é nos colocar à prova. É nos expor e estarmos abertos em como seremos lidas e interpretadas. Foi escrito encarnado, né? Lembrando Bion, ousar e conhecer os fatos do universo em que estamos inseridos exige coragem. Freud, outro homem corajoso, curioso sobre o feminino, quis compreender como as mulheres pensavam, sentiam e produziam sintomas. Pensando inicialmente nas histéricas e como a sexualidade se organizava, mesmo que permanecesse fiel à sua tradição falocêntrica e cultural. Com isso, ele dá voz às mulheres e às suas manifestações, das quais não eram vistas, ou quando se declaravam, eram entendidas como loucas ou mais outras coisas, né? Vejam, um homem precisou ficar intrigado e interessado em nomear o inalcançável do feminino, o enigmático que nem mesmo Freud conseguiu compreender até o final de sua obra, deixando essa responsabilidade para os poetas e para os escritores, né? Gabriel, o homem, fica curioso e, além de não temer o que tínhamos para falar, quer saber o que mães que trabalham com a psicanálise e com a clínica têm a dizer. Será que a experiência materna impacta e atravessa a clínica? Será que algo mudou ou transformou na forma dessas mulheres veem a vida? Acho que várias falaram, né? Muitas respostas que vocês viram, e eu acho que eu fico repetitiva, que eu sou uma das últimas, né? Audacioso, corajoso e alguém que entende que se pouco sabe, melhor perguntar a elas. Quer melhor linha de investigação para pensar o que não se sabe do que perguntando a quem se deve? Para isso, tem que aguentar o que vem pela frente. Imagino que não foi fácil chegar até aqui também. Mas quero falar de nós, já que nos deu voz. Imaginei que fosse me debruçar com maior intimidade e revisitaria as minhas vivências como mãe somente deitada no divã. Ou quando um paciente me convocasse para isso por meio da transferência, contra transferência e todo o jogo que a gente vive no entre. Tantos enganos temos nessa vida, não é? Me lembro do dia que esse assunto começou a surgir. Foi em um final de aula aqui na IPPM, sobre Klein, que por coincidência é mulher, mãe, psicanalista e barulhenta. Dizia ao Gabriel o quanto a maternidade foi um fator transformador não somente em minha vida, mas como transformou minha escuta e meu fazer clínico. Contar o ser uma analista melhor, né? Contava a ele que desde o dia que havia sonhado que poderia estar grávida, que foi assim que eu descobri minha gestação, eu tive um sonho noturno e acordei com esse sonho e fui para a clínica com um teste de gravidez. E faço esse teste no banheiro, só que não deu tempo de ver o resultado e eu doida, doida, ansiosa, e vou atender o primeiro paciente. O resultado fica no armário e eu vou atender o primeiro paciente. Só que foi muito interessante e é uma das coisas que eu começo a minha escrita, que eu falo sobre a gestação, porque, curiosamente, esse terceiro que estava no meu armário estava dentro de mim, óbvio que depois eu descubro que realmente eu estava grávida, e a sessão foi rodeada por um pai que tinha acabado de ser pai. E ele estava muito bravo que esse terceiro estava roubando o lugar dele, e foi a sessão inteira falando disso, sabe? Então foi o meu primeiro impacto, assim, mesmo antes de descobrir exatamente que eu estava grávida.
Olha, até me perdi. Há mais uma que se perde, Gabriel. Ah, tá tudo bem. Aqui. Contava a ele que desde o dia que havia sonhado que poderia estar grávida, isso afetou a clínica. E ele lança à luz a possibilidade de uma outra transformação, o da escrita. Ele me pergunta se eu tinha falado sobre isso. Eu disse que ainda não. E aí, pouco tempo depois, de outros encontros, de muitas trocas, vem a ideia e o convite. Assim, decido escrever sobre a gestação e como esse terceiro, tão pequenino em tamanho, mas com uma enorme chegada, me impactou os pacientes e que, para mim, foi uma grande chance e oportunidade de adentrar, penetrar, alcançar conteúdos muito primitivos, regredidos e primários dos meus pacientes e meus também. Exatamente, por se tratarem de conteúdos muito difíceis de serem alcançados, camadas, né, difíceis, a escrita também não foi um processo fácil, como bem muitos falaram. Creio que não fui a única que senti essa dificuldade. A escrita sobre quem eu, Karina, sou e me tornei ao ser mãe, como essa Karina foi vivendo e sentindo a clínica e como meus pacientes foram me sentindo e o que juntos fomos produzindo ou não, foi um convite a fazer integrações para que pudesse transformar essas vivências e experiências em escrita que caminhasse para uma linguagem. Uma linguagem que pudesse se aproximar de uma comunicação que alcance outras mães psis, ou outros, quem quer que tenha vontade de nos ouvir. Para ter uma linguagem de êxito e de um alcance emocional, eu precisava estar menos assustada. E, na verdade, eu estava apavorada em revisitar esses conteúdos. Assim como fazer parte de um novo projeto agora também me assusta bastante, estar no Mães Entre Mães. Aí entendi que para escrever não podemos esperar o espanto passar. Precisamos escrever exatamente sobre aquilo que nos afeta, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos dá medo. Como dizia Rubem Alves, o que escrevo não é o que tenho, é o que me falta. Escrevo porque tenho sede, não tenho água. Sou pote, a poesia, a água. Aí lembrei. E a escrita é o que sempre me salvou de mim mesma. No abismo, me seguro nessa ponta de mulher. Eveline, sim. E desde então, tenho tentado desbravar águas profundas, de oceanos desconhecidos e de ondas barulhentas, e ainda assim, sem me afogar. Penso que todo esse processo tem feito muito por mim e tenho fé que também autorize que mais mulheres, mães, escrevam, falem, se ouçam, procurem e sejam ouvidas. O material produzido nesse livro não há em lugar algum. Não dessa forma e com essa escrita. Acho que vocês estão percebendo a potência do que foi isso aqui. Foi um convite para a emoção, foi um convite para a intimidade que demandou muita coragem de cada uma que escreveu. Cada autora nadou por águas profundas, intrínseca à história de cada uma, entre vísceras e flashes de luz. E exatamente pelo seu caráter sensível, profundo e visceral, que convido-os a nos fazer companhia. E que se sintam menos sós, como nós também nos sentimos, para também mergulharem em seu próprio mar. É isso. A Nayara tem também uma musiquinha para colocar de fundo. É isso. Vamos para a nossa última fala da Nayara, com você. Boa noite a todos. Estou muito feliz também pela oportunidade de estar aqui. Me preparar para essa fala de hoje também foi muito difícil.
E então eu também resolvi ler a minha fala, porque meu aparelho de pensar ficou sobrecarregado de tanta emoção. Não daria para deixar os pensamentos soltos. Tem psicanalista demais aqui na sala. Então, boa noite. É uma grande alegria estar aqui hoje, nesta noite, que é uma realização de sonhos. Sonhos de uma escrita, porque escrever sobre vida e clínica psicanalítica é um desafio. Sonho de um livro, sonho de um bebê. Coube a mim a honra de encerrar essa mesa. Aqui represento 18 autoras, 18 mulheres, 18 mães psicanalistas. Minha missão é provocar a todos aqui presentes e os que estão em casa a lerem todos os textos, não apenas os meus. Para tanto, escolho uma linguagem de emoção e falo em forma de poesia sobre algo que me atravessa e no qual eu estou muito implicada. Deste modo, represento outras centenas de milhares de mulheres que precisam de voz, que precisam serem ouvidas. Então vamos começar com poesia. Vésperas, Edival Perrine. No princípio é a luz do verbo, dentro da luz, botão de flor das vésperas, o verbo. Dentro do verbo, em luz, a madrugada das palavras. No princípio é a luz do verbo. Se me toca, falo. Acrescento. Se me toca, escrevo. Se me toca, compartilho. Hoje eu falo sobre a analista mulher, tentante / desejante que fui. Uma fala que tangencia meus capítulos, mas não se limita a eles. Falo de algo tão íntimo porque essa experiência me levou a profundezas nunca antes alcançadas da existência do ser humano, o que muito interessa à psicanálise. Falo sobre a vida e a clínica, algo que as 18 autoras fizeram, cada uma a seu estilo, para o livro que estamos lançando hoje. Me deparei com impotência, com infertilidade. Me deparei com um verdadeiro terror sem nome, porque não nomeavam minha condição. Me deparei com não ter controle sobre a situação, com um vazio que provocava ecos insuportáveis. Me deparei com uma espera que não conseguia simbolizar, representar, traduzir, mas que pude aguentar. E como tudo isso me transformou enquanto psicoterapeuta e como pessoa. Falo sobre isso porque ouvi a Giovanna Madalosso recentemente falando sobre o silêncio das mulheres que vivem a perimenopausa. Hoje quero chamar a atenção para o silêncio experimentado e, por que não dizer, cobrado, que as mulheres tentantes vivenciam. Não se pode contar que está tentando engravidar. Não se pode contar que está tendo dificuldade. Não se pode contar que está fazendo tratamento. Não se pode contar que fez uma fertilização in vitro. Por que não? Todos nós aqui já ouvimos falar em cura pela fala. Talvez hoje eu esteja me apropriando de um falar, transformando elementos beta em elementos alfa. Organizar essa fala foi uma tarefa emocionalmente difícil. Me dei conta do quanto há experiências brutas desse período em mim. Achei que tivesse elaborado. O convite do Gabriel para compor essa mesa me fez perceber que não. Obrigada também por isso, Gabriel. Para falar de clínica nesse período, trago uma citação também do Edival. Criar em psicanálise é encontrar uma forma de dizer que seja capaz de comunicar uma experiência emocional vivida com o outro. Enquanto tentava engravidar, havia clínica pulsante que me exigia estar presente e ser capaz de comunicar a experiência emocional vivida com cada paciente. E nisso, eu fui convocada a pensar em um aborto fora do país no caso de uma gestação indesejada. Assisti uma paciente engravidando pela primeira vez.
depois pela segunda vez. Penso que isso ilustra a passagem do tempo. Opa. E nesse período, eu escrevi esse poema enquanto tentava engravidar. Vendo a flor murchar, sinto-me a flor, né? Vendo a flor murchar, sinto-me como ela. Ela que tanto durou, seu ciclo findou. Não, mulher, não é o fim dela, nem o meu, expectei eu. Continue com o gelo, ela adora. Daqui um novo ciclo, ela aflora. Mas e eu? Quantos ciclos tem um ciclo? Eu não sei. Isso ninguém me responde. A saída de mim se esconde. Meu gelo é a poesia, um recurso que me contém. Da luz à melodia, desse mundo de vai e vem. Nesse mundo de vai e vem, eu me deparei com essa escultura. Ai, tempo. De Carlos Pérez Vilaró, lá na Casa Pueblo, no Uruguai. Todas as esculturas que eu já vi na vida, essa foi a que mais me penetrou. Compartilhe essa imagem porque ela me ajudou a simbolizar o que eu estava vivendo. A música que estamos ouvindo também chama-se Time, de Hans Zimmer. Se algo não existe sozinho, é de companhia, temos um par. Se a fertilidade faz parte, temos um casal. Só o casal tem a possibilidade misteriosa de namorar na mente, concretizar na vida um terceiro. É o segredo da Trindade. Paz, Padre do Espírito. A alma nasce do par, pode se transformar em casal. Aqui está uma foto do Blastocisto 3A euploide. Traduzindo, embrião saudável formado. Uma foto do meu filho. Uma experiência que é muito difícil de colocar em palavras. Acho que nosso filho também e nos seguramos um ao outro. Não sei se está dando para ver bem, mas tem uma setinha indicando quem é ele. Tem outras duas bolinhas ali, mas são bolinhas de ar. Esse evento me ajudou a finalizar uma poesia que eu havia iniciado há bastante tempo. Eu consegui concluir na semana passada. Para te ter, atravessei um rio que aflui em sentido inverso, com drenagem endorreica, seu escoamento é para o interior. Para te ter, conheci um outro universo. Semelhante à cena heróica, trilhei um caminho de coragem e dor. Enquanto o útero teimava em permanecer oco, a mente se tornara continente de conteúdos barulhentos e de contidos esculpidos em reboco. Para te ter, atravesso o Tietê e me emociono ao falar pela primeira vez com você. Depois de muitos desertos, de sentidos em oposição, dentro e fora se integram, ouço finalmente a canção. Tutum, tutum, tutum. Obrigada. A Camila quer que eu conte também mais uma. Eu ensaiei a fala, né? Eu precisava ensaiar, estava bem difícil de parir essa fala.
E daí eu ensaiei na presença do meu filho e do meu marido. E enquanto eu ensaiava, ele estava brincando de escrever, enfim, ele está muito encantado com isso. E assim que eu terminei a fala, ele falou pela primeira vez para gente, espontaneamente, o nome dele completo: Murilo Milharese Mori. Ele existe. Existimos. E aí, gente? Eu falei que eu fui lendo com caixa de lenço para quem que eu falei, né? Você não tinha ideia, né, Gabriel? Vamos, pera, só um minutinho, Deise. A gente precisa que você use um microfone, porque quem tá aí em casa. Ai, Boa noite. Fala para gente, né, o que que essa escultura te disse, né? Eu fiquei muito impactada na época, né? Pelo nome da escultura, pelo relógio, pelo boneco ali no interior, né? O meu tempo estava passando, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que ia acontecer, né? Então, o que eu senti, o impacto que eu senti foi muito forte, assim, né? E foi como colocar uma imagem mesmo ao momento que eu estava sentindo, vivendo. Tem uma foice ali também, que eu não tinha me dado conta, né? Meu marido que me chamou a atenção. Então, é uma imagem que, enfim, eu penso que pode remeter a muita coisa, dependendo de quem olha e do momento que se está vivendo, né? Então, tem vida, tem morte, tem, né? A mim remetia ao desejo de uma gestação, né? De uma criança dentro, né? Mas a interpretação que meu marido teve foi muito diferente, né? A gente vendo ao mesmo tempo, ele pensou na criança interna, enfim. Então, é arte. Bom, eu gostaria de agradecer, né, essa noite tão emocionante. Parabéns para todas, né, que escreveram, instigou muito a querer ler, né, esse livro. Mas o que o Gabriel, né, falou ali e daquele quadro belíssimo que ele pintou me fez pensar, né, na nossa idealização, né, dos filhos que a gente idealiza, que a gente sonha de uma maneira, né, e na hora que nasce não é daquele jeito, né, como ele pensou o quadro e não saiu do jeito que ele pensou, mas saiu belo, né, saiu lindo. Então, o que me chamou a atenção, quantos filhos o Gabriel pôde ter, né, aí com esse livro, com esse quadro, e que, gente, está maravilhoso. Obrigada, né, por esse momento tão especial. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês. Lindo. Eu quero presentear as palestrantes dessa mesa também. Ó, vem cá comigo. Vem dar um oi só. Ele ficou com vergonha. A Karine ia ser presenteada pelo filho dela também. Ferrame. Inai. E as autoras do livro que estão aqui também vão receber algumas flores. Eu vou entregando enquanto a gente vai conversando, tá bom? Fiquem à vontade. mais alguém? Eu não sei como está no EAD, mas aqui está muito emocionante, né, pessoal?
Então, né, falar de psicanálise com a vida, né, é outra, outra coisa. Estamos ganhando muitos presentes. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Gabriel. Eu me identifiquei muito com a tua fala, Camila. Muito, muito, porque o Gabriel, quando me convidou também, e várias vezes ele me pediu para escrever, Sim. eu nunca consegui, e você descreveu exatamente a sensação que eu tive, porque eu acho tão fácil falar da psicanálise para ensinar, para estar num grupo de estudo, para estar numa sala de aula, mas eu acho tão difícil falar da nossa maternidade, que é assim, eu também não sei pôr em palavras. Ainda não sei, não sei se um dia eu vou saber. Por isso que eu não consegui. E tudo que vocês foram falando é tão linda a coragem que vocês tiveram. É, é emocionante saber que vocês conseguem. É lindo. Parabéns, parabéns. São muitas histórias, né? São muitas histórias. É muito difícil. E esse foi um ponto especial. Eu acho que eu aqui me sinto num lugar de privilégio, né? Porque na falta, na ausência, né? Fui sendo amparada, né? Então, acho que o Gabriel teve esse olhar, assim. Foi muito bom. Olá, boa noite. Boa noite a quem eu não dei e boa noite de novo a quem eu dei. Eu tenho a sensação, neste momento, de estar vivendo um momento de fundação, como se algo começasse hoje. E não começa hoje, já começou há 2 anos, mas eu tenho a impressão de que está se abrindo um espaço, gente, e não podemos deixar fechar, que temos que continuar. A coragem, realmente concordo contigo, Fernanda, a coragem das autoras é algo impactante e que nos deixa, nos, nos, me deixa muito orgulhosa de ser mulher, ainda mais, através delas. E, sinceramente, eu acho que a gente tem que continuar com isto que se abriu, porque há muito para dizer sobre tantos silêncios. Obrigada. Estou muito emocionada também de ouvir vocês e eu estou pensando aqui, eu acho que são os restos, né? Que não se cessam de se inscrever e retornar. E Naira comentou ali da perimenopausa, é um outro momento aí que tem muita colega vivendo, um outro momento dessa nossa vida aí de mulher, né? E, e mais restos, né? Então, eu acho que é esse tornar-se mulher que não termina, né? Com maternidade, sem maternidade, com a gente se haver com esses ciclos, com o nosso corpo. Então, que a gente tenha coragem de falar, né? De tempos em tempos, aí como eu citei no meu capítulo a Helene Sixu, né? Que falou assim, que as mulheres precisam falar do seu corpo, né? Falar da sua sexualidade, falar desses impactos
E é isso, né? O livro dela é um manifesto. Eu acho que hoje é isso, né, Esther, que a gente está sentindo, esse manifesto. Muito bonito mesmo, gente. É isso lá no fundo, Gabi. Só, né, dizendo que é esse manifesto e esse encontro, né? Eu tô me lembrando da gente fazendo os vídeos no consultório da Karina e quanto a gente conversava lá, né? O Bruno tava lá filmando o pessoal dentro e lá fora, né, meninos, o cafezinho acontecendo, né? Como foi bom esse encontro, como é importante, como são bons esses momentos, né? E dá a sensação, né? Eu tava com uma coisa que eu não coube aqui, mas no texto na hora, mas era uma frase mais ou menos assim, que tem muito mais coisas no pré-texto e no pós-texto do que a cesura do ponto final, né? Julga, né? Então tem alguma coisa por aí. Bom, gente, boa noite, né? Eu quero agradecer. Eu fui assim, cheguei aqui sem saber o que esperar, porque eu confesso que eu peguei meu livro hoje, eu não li nada. E tem várias colegas, professoras, inspirações de psicólogas, psicanalistas aqui, então eu vim por isso. E aí eu chego aqui e descubro que além disso, elas agora também são inspirações de mulheres, mães, e eu estou à volta desse, né, desse tema, desse evento na minha vida, né, aquela tal na hora ou a gente espera mais um pouco, né, se sente mais seguro, né, enfim, segura na mão de Deus e vai, sei lá. Então, para mim, assim, está sendo muito incrível, incrível, assim, me emocionei demais. E além de colegas, né, de profissão e de inspirações, enquanto psicólogas, agora é poder ver tantas mulheres que conseguem, porque eu acho que para mim, que ainda, né, me considero aí uma pessoa, uma psicóloga jovem, né, na trajetória da clínica, ainda não sou mãe, esse é o medo, né? Como fazer isso? Como levar, né, as duas coisas? E ouvi-las falar disso me acelera o coração, mas me traz muita calma também de saber que é possível, é possível. Então, muito obrigada. Como que é seu nome? Emily. Emily, é muito possível. É muito possível, né? Todas nós vivemos isso, gestamos, nos ausentamos do consultório, retornamos e o que fica muito, né, é que realmente a gente volta diferente. A gente volta diferente, a clínica fica diferente, o nosso alcance, a nossa escuta, né? Tudo fica bastante Eu acho que tem ampliado. um medo do novo também, né? Porque é um espaço que ainda não abriu na minha vida. Assim, né? Não gestei, não sei como que é. Então, esse medo do novo, né? Então, acho que assim, ouvir vocês falarem, né? Estou muito ansiosa para ler o livro. É, vai ser muito bom, assim, para mim também. Vai trazer mais, acho que mais um terreno, assim, sabe? Para poder pisar com segurança. Eu não sei se é bem uma segurança. Depende, né? Do ponto de vista. Segurança é o que a gente deseja, né? Segurança é um caminho da idealização. Inspiração, talvez. Inspiração. E de sustentar a insegurança, eu penso. Eu penso que o caminho, a gestação e o maternar depois, é, ela nos, ela nos leva a uma maior sustentação, né, a construir maiores continentes, e eu acredito, ouso dizer, que eu penetrei em lugares que eu não sei como eu teria penetrado se eu não tivesse passado pela experiência do maternar. Então, é muito intenso, é muito visceral, como eu escrevi, só que também me levou a uma escuta muito diferente. E eu penso que os pacientes, aqueles que gostariam de estar conosco depois que a gente retorna, eles têm paciência.
né? Pacientes são pacientes, em sua paciência também. E a clínica ela vai se transformando conforme a gente também se transforma, assim como com tudo que acontece na vida. Então, eu sinto a clínica muito viva, né? Mesmo com as turbulências que nos impõem a maternidade na nossa intimidade. E aí que eu penso na lindeza desse livro, na boniteza, eu ia falar. Né, na boniteza do livro, porque aproxima as duas situações de uma forma, né, que aproxima também quem vai ler, eu penso. Espero que menos assustados, que não fique tão temerosos, mas mesmo com medo, que possa, né? Que a gente preserve a ilusão, Karina. Ai, Sem santa ilusão não tem criação. ilusão. E fique tranquila que as negações, elas dão contas e os processos cindidos também, para depois, né? Assim como ter um segundo filho, um terceiro filho. Pode vir que tá quentinho. Eu queria agradecer a generosidade de vocês e a coragem, né, de, assim, eu não li o livro ainda também, estou ansiosa, mas só de ouvi-las, assim, a coragem mesmo de trazer temas difíceis, né, de trazer essa experiência visceral, tão humana, né, saindo realmente de uma posição de analista para mulheres reais que passaram por essa condição. E eu acho que a palavra que fica, eu também nessa condição de quem está começando a gestar essa possibilidade, né, essa ideia, é, é que vocês sobreviveram, assim, né? E, então é possível mesmo, e você não está sozinha, né? Acho que é essa sensação. Então, obrigada. Eu acho que a gente sobreviveu. Bom, eu também estou muito emocionada, porque eu estou duplamente orgulhosa, né, com a minha irmã Potira e a minha sobrinha e afilhada Roberta, que são autoras também, e que desde quando elas falaram desse projeto, né, eu fui acompanhando de longe, né, vendo o movimento delas, como é que isso foi importante. E uma coisa que eu reparei nelas e que me veio assim, vocês falaram tanto da maternidade, a maternidade deste momento, mas o que eu pude observar é o movimento de crescimento que isso causou, né? O quanto eu as vejo muito diferente de antes da escrita, antes desse momento, né? Parecia que elas amadureceram muito, né? Eu vejo de um jeito muito diferente, né? E eu sinto o maior orgulho disso, mas eu acho que, até escrevi hoje para elas no grupo da família, que eu ia vir num lançamento de livro, mas que não é só do livro, é um lançamento para a vida, é um lançar-se para a vida profissional e para a vida pessoal, né? Porque é uma experiência emocional essa escrita que marca muito, né? E que faz é uma fertilidade incrível, né? Então todas vocês estão de parabéns. Achei muito emocionante. Você está de parabéns também por proporcionar isso, né? Acho que foi muito rico, muito rico. Parabéns. Obrigada. Querem falar? Gente, Potira, Roberto? vocês percebem que maternagem vai muito além de se ter filhos, né? Uma instituição também é um filho que gera mais filhos e que fazem estas coisas lindas e trazem flores para a gente. Tudo isso vale tanto a pena.
O Gabriel agora vai propor um brinde, um momento de brinde. A gente encerra nesse momento as falas. Quer falar, Rô? Mas antes do brinde, para você, Gá. Em nome das 18 mães que escreveram, é, encontramos, com a ajuda da Michelle, algo que pudesse representar, simbolizar um pouco esse momento. E a nossa, como a gente está tentando dizer aqui, repetindo, mais profunda gratidão por nos proporcionar essa oportunidade, por essa continência, por esse cuidado. Obrigada, Gabi. Abre. Mulheres emocionam, né? O feminino tem um poder que é uma coisa de louco, né, gente? Vocês sabem que tempos atrás eu tive vontade de ter algo muito parecido com isso na clínica? Muito obrigado, de verdade. Gente, eu que me preparei para pegar todo mundo de surpresa, agora eu. Então, obrigado, de verdade. Estou muito feliz mesmo. Bom, vamos encerrando as contribuições, né? Pelo tardar da hora, embora seja muito gostoso estar em conjunto. Vamos continuar aqui presencialmente para um brinde. Quem está online, infelizmente, não vai conseguir participar do brinde, mas agradecemos a presença viva até aqui. Ah lá, tem quem esteja também com um copinho na mão, o Gui, a Luíse. Foi o parto, né? Em vez de charuto, champanhe, né? O Gabriel está perdido, gente. Estou resgatando ele todas as horas aqui. Sim, as escritoras, por favor, venham aqui para frente, as presenciais. É muita emoção e vamos dar conta disso, gente. Gente, tem uma mamãe com um bebê que também, para mim, olha, representou muito bem nós aqui. O sonzinho de fundo do seu bebê, olha, nos brindou. Hã? Olha,
Ah, hum, hum, hum. A mamãe ali, filho. Dá oi pra todo mundo. Parabéns! Parabéns pelo lançamento. Eu fiquei acordado. Existimos! Pessoal, para quem está no online, infelizmente não vamos poder beber juntos, mas desejo tudo de bom. Muito obrigado, Luiz, Guilherme, Anne, Camila, Rafaela, Luiz, Rafael. Gente, obrigado de coração. Obrigada a você. Foi Obrigada, lindo. Gabriel. Eu que agradeço. Nossa, Bem, muito, bem muito grande, emocionante, gente. Que gente. bom, que bom. Obrigado, meus queridos, minhas queridas. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Aproveitem aí. Obrigado.